Muito bem, estamos aqui no nosso bloco de número 3, dando sequência à resolução de questões. A gente começa com essa daqui, né? VUNESP 2019, TJ Rio Grande do Sul, titular de Serviço de Notas e de Registro. É correto afirmar que a repristinação, olha aí a queridinha do seu avaliador, a repristinação, letra A, é permitida desde que haja expressa previsão sobre a restauração de vigência da lei outrora revogada. Isso é verdade. Artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB. Confere. B de bola. A repristinação é vedada com o objetivo de preservar a segurança jurídica? Ela não é vedada, mas ela tem limites. Não ser admitida em qualquer hipótese, falso, né? Idem, o mesmo artigo de lei para fundamentar. O mesmo artigo de lei para fundamentar. Confere? Tudo bem até aí? Podemos avançar? Então, simbora. C. É permitida e presumida? Falso. A repristinação não é presumida. Exige expressa menção legislativa. D de dado. A repristinação é permitida, mas limitada aos casos em que a lei revogadora é de vigência temporária? Falso. Não é limitada. Não há limitação ao fato da lei ser temporária. Não há. O que exige-se é, digamos assim, a expressa disposição da lei nova. Tendo isso, o resto é resto. Letra E. É permitida desde que haja vacatio legis? Falso. Não há condicionante em vacatio legis também. Basta você ler o artigo 2º, parágrafo 3º, que eu já referi, e verificar que não há essa condicionante, não há esse desde que. Mais uma questão de nível fácil. Você veja que LINDB na sua prova de cartório é uma questão que você tem que acertar, porque todo mundo vai acertar e você também. Ela não vai lhe colocar no páreo, ela vai lhe manter no páreo, não é? É diferente. Não vai lhe colocar lá em uma outra posição de aprovação, ela vai lhe manter na disputa. Então, fique atento a isso, tá? Assinale a alternativa correta sobre a vacatio legis, VUNESP 2018. A contagem do prazo para a entrada da lei em vigor far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia seguinte à sua consumação integral. Perceba, eu lhe disse isso. Lembra que eu dei o exemplo de uma lei que foi publicada no dia 3 de outubro? Eu dei esse exemplo no bloco 1. E eu disse que a lei tinha 5 dias de vacácio, e aí eu contei com você, incluindo o primeiro e incluindo o último, 1, 2, 3, 4, 5. Ela entra em vigor no dia 6 de outubro, seja sábado, domingo ou feriado. Então, se ela foi publicada no dia 3, é 3, 4, 5, 6, 7. Se ela foi publicada no dia 3, é 3, 4, 5, 6, 7. Ela entra em vigor no dia 8, agora sim, né? Corrigindo. No dia 8 de outubro, seja 8 de outubro, sábado, domingo ou feriado. Lembra? Eu falei isso para você. Ou seja, dias corridos. Eu lhe disse que o método de contagem da vacatio legis é diferente do método de contagem do prazo processual civil. Na LINDB, eu incluo o primeiro dia, eu incluo o último dia, entra em vigor no dia subsequente, seja sábado, domingo ou feriado, e são dias corridos. Então, você tem aí a letra A como a correta. Legal, né? Vamos a B? A letra B diz assim: sendo omissa determinada lei sobre a vacatio legis, ela começa a vigorar 45 dias depois de oficialmente publicada. Confere? Então, a letra B é falsa. O fundamento, mais uma vez, é o artigo 1º. E seu artigo 1º da LINDB, né? Não precisa nem colocar parágrafo. Você já sabe aí onde isso vai dar. Artigo 1º da LINDB. Não é a primeira vez que a gente fala disso. C. A disposição que afasta a vacatio legis exige a utilização da expressão entre em vigor na data da sua publicação, sendo permitida apenas em leis de determinadas matérias. Falso. É permitida em qualquer lei. A lei de introdução às normas de direito brasileiro se dedica a qualquer lei. Lei processual, lei material, lei constitucional, lei infraconstitucional, lei trabalhista, lei penal, lei de direito administrativo, lei eleitoral. Não há essa restrição na LINDB. Não há essa restrição na LINDB. D de dado. A vacatio legis deve ser estipulada
preferencialmente em meses, utilizando-se a cláusula essa lei entra em vigor após decorrido o número de meses da sua publicação oficial. Gente, não há nenhum dispositivo legal que diga isso. Ao contrário, é em dias. Então, repare, eu não tenho nem artigo de lei para lhe dar. Isso é um erro crasso, é um erro grande. Não há esse tipo de previsão aqui. Não há esse tipo de previsão. A letra dela é falsa, por ausência de previsão normativa. Letra E. Nas leis de vigência temporária, a vacatio legis não poderá ser superior a 45 dias. Não poderá ser superior a 45 dias. E aí, o que é que você acha disso? Nas leis de vigência temporária, você já tem a data de término da vigência daquela norma. Confere? E não há nenhuma restrição a ter mais ou menos a 45 dias, nada disso. Lei de vigência temporária, vou lhe dar 2 exemplos. Lei do horário de verão. Você sabe quando começa, você sabe quando termina o horário de verão. Lei de vigência temporária. Confere? Leis orçamentárias da administração pública para o exercício financeiro de um determinado período da gestão pública. Você tem uma lei temporária. Essas leis, portanto, elas entram em vigor e saem de vigor, digamos assim, automaticamente, tá? E com isso a gente, por enquanto, deixa a LINDB de lado. Eu peguei questões de 2019 e de 2018, todas da VUNESP. E o que é que você viu? Um enfrentamento estatístico em torno dos 2 primeiros artigos da LINDB. A LINDB tem 30 artigos e a sua banca pergunta os 2 primeiros. O que é que você vai fazer? Você vai utilizar essa informação de maneira inteligente. Quem fala aqui isso para você é um professor de cursinho há 20 anos, que já foi defensor público, passou no concurso em 3º lugar da Defensoria Pública, é procurador do Estado há 20 anos, passou no concurso do mestrado. Então, assim, de concurso eu sei um pouco, eu posso lhe ajudar. Vai na estatística que ela vai lhe ajudar. E acalma seu coração. Não queira estudar tudo, porque quem muito abraça, pouco aperta. Foco e clareza no que você quer. A gente precisa andar para frente, tá? E olha o que a gente vai falar agora. Olha de quem a gente vai falar. Entramos no Código Civil. Pessoa física, para utilizar a expressão do imposto de renda, ou pessoa natural, para utilizar a expressão da doutrina brasileira majoritária, ou pessoa de existência visível, homenagem aí a Teixeira de Freitas, um grande baiano, saudoso civilista, talvez o maior da sua época. A gente vai começar com o tema da personalidade jurídica. Vamos começar com o artigo 1º do Código Civil. Não tem como ser diferente. Tem que começar com a personalidade. Porque a pessoa humana é o centro do ordenamento jurídico brasileiro. A pessoa humana em sua dignidade. O direito brasileiro, ele digamos assim, antropocêntrico. Na falta de uma palavra mais simples, me veio essa, peço perdão. Ele é antropocêntrico, ele tem a pessoa humana no centro. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana. A pessoa humana e sua dignidade. Está lá. E todo o ordenamento jurídico cresce em torno disso, nesse eixo. Todo o ordenamento jurídico. E é por isso que o primeiro assunto do direito civil precisa ser a personalidade. Eu vou lhe dar 3 conceitos de personalidade. Um de Orlando Gomes, para ficar na nossa Bahia. Um de Carlos Aires Brito, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. E um da legislação, de Carlos Roberto Gonçalves, Maria Helena Diniz, mas da legislação. O que é que diz Orlando Gomes? Personalidade é o pressuposto dos demais direitos. É o que torna alguém sujeito de direitos. Sem personalidade, eu não tenho direitos. Personalidade é o pressuposto dos demais direitos. 2. Personalidade é a qualidade de ser pessoa.
O resto é coisa, o resto é objeto de direito. 3. Personalidade é a aptidão para contrair direitos e deveres no mundo jurídico. Personalidade, portanto, é um atributo conferido a alguém. É uma aptidão conferida a alguém. Então, você tem aí essas três grandes ideias. Para a VUNESP, para a sua banca, personalidade é capacidade de direito. Personalidade é sinônimo de capacidade de direito. Mas guarda um pouquinho essas informações que daqui a pouco eu volto para elas, tá? Vamos agora ler o artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos. Olha aí a capacidade de direito e deveres na ordem civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E esse artigo trata da capacidade de direito ou de gozo, que é a aptidão para contrair direitos e deveres no mundo jurídico. Basta ser pessoa para ter capacidade de direito ou de gozo. Basta ser pessoa para ter capacidade de direito ou de gozo. Toda pessoa tem capacidade de direito ou de gozo. Se a sua prova trouxer uma questão afirmando que o menor de 16 anos não tem capacidade de direito, essa questão é falsa, porque toda pessoa tem aptidão para contrair direitos e deveres, toda pessoa tem personalidade, e a personalidade nada mais é do que uma aptidão genérica conferida a alguém para titularizar direitos e contrair deveres na ordem jurídica, e você deve ficar atento a isso. Isso é muito importante para você. Personalidade é a qualidade de ser pessoa. Personalidade é o pressuposto dos demais direitos, e ela está lá no artigo 1º do Código Civil. Dito isso, eu posso com tranquilidade lhe apresentar as duas pessoas do ordenamento jurídico brasileiro que possuem capacidade de direito. Aí estão elas: a pessoa física e a pessoa jurídica. Faz sentido para você? O resto ou é nascituro, ou é embrião, ou é sociedade de fato, ou é órgão, ou é ente despersonalizado. Mas não tem personalidade. Você gostando ou não gostando, é assim que você vai dizer para a VUNESP. Vamos fazer esse combinado? É assim que você vai dizer para a sua banca, tá? Bom, então a gente vai entender agora um pouco sobre a pessoa físico-natural, propriamente dita, que tem personalidade, assim como a pessoa jurídica. E vamos, dentro da pessoa física, desenvolver o momento em que ela adquire a personalidade. A gente sabe que a pessoa física é um ente dotado de complexidade biopsicológica. A gente sabe que a pessoa física é titular de direitos e deveres na ordem jurídica, que ela interage na ordem jurídica, né? Pessoa física ou natural. Mas a grande pergunta agora é, na hora da prova, quando é que essa personalidade da pessoa física é adquirida? A gente precisa visitar o artigo 2º do Código, 2. E a gente precisa lembrar que a sua banca é natalista. A sua banca é natalista. A sua banca defende a ideia de que a personalidade da pessoa natural é adquirida do nascimento com vida. Nascimento mais vida é igual à aquisição da personalidade. Nascimento mais vida gera aquisição da personalidade. Onde é que está isso? Onde é que se diz que a aquisição da personalidade da pessoa jurídica se dá a partir do seu nascimento com vida? Onde isso está afirmado? Está afirmado aí no artigo 2º, que aparece sobre os seus olhos. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Portanto,
Nascituro é algo ou é um ente diferente da pessoa física, diferente da pessoa jurídica. Pessoa física é uma coisa, nascituro é outra coisa. Não é que nascituro não tenha proteção, ele tem, mas pessoa física não é. Personalidade não adquiriu. É isso que a sua banca pensa. E se sua banca pensa isso, eu penso isso com você, porque o que eu quero é que você seja aprovado. Nascimento mais vida igual à aquisição da personalidade. Conferiu? A personalidade da pessoa civil começa do nascimento com vida. Nascimento com vida é funcionamento do aparelho cardiorrespiratório. Tudo bem? Na sequência, o Código Civil diz que a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. O Código Civil introduz um ente que ele, Código Civil, chama de nascituro, que é aquele que está para nascer, no dizer de Limão de França, é aquele que tem vida intrauterina, e a lei vai dizer, fica tranquilo, que apesar da personalidade da pessoa natural ser adquirida do nascimento com vida, o nascituro já é protegido, então fica tranquilo que está tudo certo. O Código Civil vai dizer isso em um segundo momento. O Código Civil vai dizer isso assim. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, nascituro, ele tem direito à vida. Nascituro, ele pode receber doação. Nascituro, ele pode receber herança. Porque a lei põe a salvo, desde a concepção, os seus direitos. Bom, e aqui cabe um detalhe importante. Enunciado de número 1 do CJF. Enunciado de número 1 do Conselho da Justiça Federal. O que são esses enunciados? São verbetes, sínteses, que a doutrina constrói em direito civil. A doutrina se reúne e produz esses enunciados, tá? Bom, vamos lá. Enunciado de número 1. O que é que esse enunciado vai dizer? Esse enunciado vai dizer, de número 1, que o natimorto, aquele que nasceu morto, que nasceu sem respirar, que não nasceu com vida, o natimorto tem direito a nome, imagem e sepultura. O natimorto tem direito a nome, imagem e sepultura. O natimorto tem direito a nome, o natimorto tem direito à imagem, o natimorto tem direito à sepultura. Enunciado de número 1. A Lei de Registros Públicos, inclusive, tem um livro próprio livro auxiliar C, para registro de natimortos, porque eles têm direito a nome, imagem e sepultura, enunciado de número 1. Isso é importante. Também é importante o enunciado de número 2, porque o enunciado de número 2 vai tratar de embriões, vai tratar de embriologia. E esse enunciado de número 2 vai afirmar, esse enunciado de número 2 vai dizer que os embriões não são nascituros, porque os embriões têm vida extrauterina. Os embriões são criopreservados em uma pipeta de nitrogênio, são congelados, criopreservados em nitrogênio. Então não é nascitura, o embrião é outro ente. E esse enunciado de número 2 vai dizer o seguinte: o Código Civil brasileiro não é o lugar adequado para tratar da embriologia. O Código Civil brasileiro é lei geral, ele não trata de embriões. Os embriões devem ser tratados em lei própria. E essa lei própria tem nome: Lei de Biossegurança. Lei 11.105 de 2005, se a memória não me falha. Que foi declarada constitucional pelo STF, a Lei de Biossegurança, foi declarada constitucional pelo STF na ADI 3510. 3510. O STF declarou constitucional a Lei da Biossegurança. Então, é preciso que você fique atento.
que embrião não tem esses direitos civis que nós estamos a discutir, porque eles são disciplinados, os embriões, em um regime jurídico próprio, em um regime jurídico distinto, tá? Bom, vamos avançar. A gente viu a capacidade de direito, também chamada capacidade jurídica, também chamada de capacidade de gozo. Só que eu quero, a partir desse momento, desenvolver com você uma outra coisa. Eu quero que a gente estude agora a capacidade de fato, de exercício ou de atividade. Então, eu quero, de alguma maneira, lhes lembrar que a capacidade ela é subdividida, a capacidade ela é subcategorizada em capacidade de direito, de um lado, que a gente acabou de estudar, também chamada de gozo, e do outro lado, a capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício. A gente agora avança para o estudo do tema da capacidade. A capacidade de direito de gozo, basicamente, é estudada no artigo 1º e no artigo 2º do Código Civil. Nós acabamos de estudá-la. A capacidade de fato ou de exercício, ao contrário disto, ela será estudada no artigo 3º e no artigo 4º do Código Civil. A capacidade de direito de gozo é a aptidão para exercer direitos e deveres no mundo jurídico, é a aptidão para contrair direitos e deveres, nós já estudamos. A capacidade de fato de exercício é a aptidão para exercer, para praticar sozinho atos da vida civil, sem precisar de ninguém, sem precisar ser representado, sem precisar ser assistido. Ou seja, capacidade de direito, todo mundo tem. Capacidade de fato de exercício, nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem. E existem pessoas que não têm. Então, se ligue. Capacidade de direito jurídico de gozo é uma capacidade genérica, adquirida juntamente com a personalidade, se mistura com a personalidade, como nós já estudamos. A capacidade de fato ou de exercício, ao contrário disso, consiste na capacidade de pessoalmente praticar os atos da vida civil agindo de forma autônoma. Nem todas as pessoas a terão. Vou lhe dar um exemplo muito claro, muito visível disso. Eu tenho 3 filhos, um de 12, um de 10 e um de 8 anos. Tenho 3 filhos, Bernardo, Beatriz e Guilherme. Eles têm capacidade de direito como eu tenho, porque toda pessoa tem capacidade de direito e, portanto, eles podem titularizar direitos e deveres no mundo jurídico. Os meus filhos, por exemplo, são contratantes de prestação de serviço educacional nas escolas em que estudam. Então, na escola em que meu filho estuda, por exemplo, ele é o contratante, a escola é a contratada, ele é o tomador do serviço educacional. E por que ele pode titularizar um contrato? Porque ele tem aptidão para contrair direitos e obrigações no mundo jurídico. Ok. Mas ele assinou o contrato? Não, ele não pode assinar o contrato, porque ele não pode praticar sozinho aquele ato da vida civil. Ele é contratante naquele ato representado pelo seu responsável legal, pelos seus pais. Então, a capacidade de fato de exercício vai gerar o estudo das incapacidades. Incapacidades. E é importante que você tenha uma sensibilidade de relacionar esse assunto e de conhecê-lo à luz da Lei Brasileira de Inclusão, à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Artigos 3 e 4. Artigos 3 e 4 do Código Civil.
O artigo 3 e 4 do Código Civil fala da incapacidade. E esses artigos devem ser lidos à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque deficiente é capaz. Deficiência é uma coisa, incapacidade é outra. Imagine que eu não tivesse um braço ou uma perna. Eu seria juridicamente chamado de deficiente. Deficiente físico. Confere? Isso tiraria a minha capacidade, eu deixaria de ser procurador do Estado, eu deixaria de ser dono de escritório de advocacia, eu deixaria de ser professor? Não. Porque deficiência não se confunde com incapacidade. Faz sentido para você? Então, repare, atenção. Nos termos do artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a deficiência não afeta a plena capacidade. Não afeta. O deficiente é primariamente capaz. O deficiente está autorizado a se casar, a contrair união estável, exercer direitos sexuais, reprodutivos, exercer o direito de guarda, tutela, curatela, a adotar. De igual sorte, o artigo 84 do EPD afirma que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Por isso que eu digo, a gente vai estudar agora incapacidade. Isso não tem absolutamente nada a ver com deficiência. Nada a ver com deficiência. Capacidade é uma coisa, deficiência é outra. Posso misturar as bolas. Não posso misturar as bolas. E outro detalhe super importante. As hipóteses de incapacidade, elas são taxativas. Elas são números clausos. Não admitem analogia. E elas são construídas por um critério objetivo etário ou cronológico e por um critério subjetivo ou psíquico, que traz uma maior dificuldade de aferição e que, por isso, se submete, muitas vezes, à necessidade da interdição, para aferir esse critério subjetivo ou psíquico de maneira melhor. Mas vamos começar com o artigo 3º, vamos começar com a incapacidade absoluta. Artigo 3º do Código Civil, incapacidade absoluta. Nos termos do artigo 3º do Código Civil, é absolutamente incapaz o menor de 16 anos, e só, e ninguém mais. Somente o menor de 16 anos é absolutamente incapaz. Somente o menor de 16 anos é absolutamente capaz. Somente ele. Somente o menor de 16 anos é absolutamente capaz. O critério é cronológico e objetivo. E o absolutamente capaz, ele não pode praticar nenhum ato da vida civil sem ser representado. Ele precisará ser representado. Olha o que diz a lei. São absolutamente capazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Os atos. Não pode praticar nenhum ato sem ser representado. E se ele não for representado, você tem uma hipótese de nulidade absoluta. Você terá uma configuração de nulidade absoluta. Absolutamente capaz, nulidade absoluta se não houver representação. Outro detalhe, uma dica, um macete importante. Não corre prescrição nem decadência contra o absolutamente capaz. Contra o absolutamente capaz, não corre prescrição. Contra o absolutamente capaz, não corre decadência, tá? Então, beleza. E se ele não for representado, a nulidade é absoluta. Artigo 3º, ponto final. Os relativamente incapazes, assim o são para certos atos da vida civil. E eles estão no artigo 4º, e eu gostaria de realçar isso com você. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercê-lo. Portanto, relativamente capaz pode praticar sozinho certos atos da vida civil e não pode praticar sozinho outros atos da vida civil. Quem são os relativamente incapazes? Em primeiro lugar, os maiores de 16 e menores de 18. São relativamente incapazes aqueles que têm mais de 16 e menos de 18. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico também são relativamente incapazes. Aqueles que, por causa transitória, boa noite Cinderela,
ou permanente, um Alzheimer avançado e irreversível, não puderem exprimir vontade. E os pródigos? Os pródigos, essas pessoas são absolutamente incapazes, assim como os menores de 16, essas pessoas, perdão, são relativamente capazes, assim como os menores de 16 são absolutamente incapazes, tá? Já já a gente volta para continuar esse bate-papo.